Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos na semana 4, finalizando o PET 6, com muito esforço, mas com muita garra, não é mesmo, pessoal? Nessa aula, nós vamos falar sobre equilíbrio ácido-base. Nós vamos continuar falando um pouquinho do equilíbrio iônico, só que agora, mais especificamente, vendo um pouquinho de pH, pOH, de autoionização da água, certo? Essa aula, gente, nós vamos fazer só a resolução dos exercícios. Tá aqui na descrição do vídeo o link da aula teórica. É um pouco extenso e aí, para não ficar uma aula muito longa, eu preferi dividir a teoria da resolução dos exercícios. Mas antes da gente ir para a resolução dos exercícios, eu peço a vocês que se inscreva no canal da Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula no canal e, se gosta da aula, deixe seu like. Nos sigam no Instagram, lá nós colocamos o cronograma das postagens da aula do PET e também vocês, alunos do segundo ano, que estão aí, estão sendo preparados, né? Ano que vem tem Enem. Nós temos um projeto muito bacana aqui na Escola Online, é o projeto Eu Não Erro Mais. Então, comece já, desde já, se preparando para garantir sua vaga lá na Federal, certinho? Toda semana nós estamos postando, todos os dias da semana, na verdade, até a prova do Enem, nós estamos aqui colocando conteúdo. Muito importante e eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? E aí também tem informações lá na nossa plataforma. Lá nós colocamos o material teórico do projeto Eu Não Erro Mais. Certinho, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Então, pessoal, como eu falei, antes de ver a resolução aqui das atividades, assista a aula teórica, ok? Então, vamos lá. Atividade 1. Para sobreviverem, os animais aquáticos apresentam limites de resistência em relação ao pH das águas que habitam. Por exemplo, pH de sobrevivência das conchas é 5,5, dos camarões é 5,8, dos caramujos 7 e dos paramécios é 9. A seguir, analise e complete a tabela para as soluções. Então, vamos lá. Gente, solução A, pH 7, está falando que a concentração aqui é igual a 10 a menos 7. Lembrando, gente, que nessas condições aqui não informou a temperatura, mas vamos adotar temperatura de 25 graus Celsius. E aí, toda vez que a concentração do H+, é 1 vezes 10 a menos 7, na temperatura de 25 graus Celsius, o pH é 7, certo? E aí, gente, não informou aqui pra gente o pH da solução B. Só que deu aqui a concentração, falou que é uma concentração menor que 1 vezes 10 a menos 7. Então, gente, como que a gente determina pH? pH não é igual a menos log da concentração de H+? Então, aqui, gente, se a concentração ela é menor que menos 7, então o valor de pH vai ser um valor maior que 7. Então, essa solução vai ser valores básicos, né? Maior que 7. A solução B é uma solução básica, ok? A solução C está aqui que são valores superiores a 1 vezes 10 a menos 7 a concentração de H+. Ou seja, o pH ele vai ser um valor menor que 7, ou seja, né, menos log da concentração de um valor maior que 1 vezes 10 a menos 7, vai dar aqui um pH menor que 7. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar. De acordo com a informação e com os dados obtidos na tabela, pode-se dizer que sobreviverão nas soluções B e C, respectivamente. Então, gente, na solução A, pH igual a 7, quem vai sobreviver? Os caramujos. Na solução B, que é uma solução alcalina, pH superior a 7, quem vai sobreviver? Somente os paramécios, ok? E no pH ácido aqui,
vai sobreviver tanto as conchas, né? pH, né, menor que 7, as conchas e os camarões. Certinho, pessoal? Então, dentre as alternativas, conchas e camarões, né? Dentre as alternativas, quais vão sobreviver nas soluções B e C, respectivamente? Então, B, gente, só pode ser paramécios. Então, a gente elimina A, elimina B, elimina C. Então, fica entre D e E. Caramujo, gente, é pH neutro, é solução A. Então, chegamos à resposta letra E. Tranquilo, né, pessoal? Então, lembrando, se você não viu a aula teórica, volta lá. E para você fazer esse exercício, você tem que saber que pH é igual a menos log da concentração de H+. Certo? Vamos então continuar. Atividade 2. O vinagre é uma substância muito utilizada como tempero em saladas. Sabe-se que uma amostra de vinagre apresentou pH igual a 2. Isso corresponde a uma solução de ácido acético. Ok. Qual a concentração em mol por litro de H+ dessa solução de ácido acético? Então, gente, o ácido acético, ele, em meio aquoso, ele sofre o processo de ionização, né? É um ácido orgânico, então, formando H+ e o íon correspondente, o acetato, ok? E aí, a gente quer saber qual que é a concentração de H+, e deu aqui o valor de pH. A gente sabe que pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? pH deu no exercício, o valor é quanto? 2. Então, 2 é igual a menos log da concentração de H+. Então, gente, esse menos eu vou passar para o lado de cá. Então, fica menos 2 igual a log de H+, concentração de H+. Se eu colocar os dois lados da equação na base 10, então fica 10 a menos 2 elevado a 10 log de H+. Isso aqui, né, gente, a gente sabe que é uma propriedade, e aí, da matemática, claro, e aí vai sobrar o H+ igual a 10 a menos 2, que é igual a 0,01 mol por litro. Chegamos, então, à letra B como resposta da nossa atividade 2. Bem tranquilo, né? Atividade 3. Um jogador de futsal tomou 2 copos de água após o primeiro tempo de jogo. Em decorrência disso, 50 ml do seu suco gástrico, que estava com pH igual a 1, diluíram-se nos 450 ml de água ingerida. O pH do suco gástrico diluído na solução resultante logo após a ingestão da água pelo jogador é... Então, vamos lá, pessoal. Deu aqui, ó, que você tem 50 ml com pH igual a 1. Então, a gente tem que saber, na verdade, qual que é a concentração que está aqui para a gente determinar, depois da diluição, qual que é a concentração que ficou, né, após a diluição, e assim determinar o pH diluído, né, o pH do suco gástrico diluído. Então, essa questão nós precisamos ir por etapas. Então, vamos aqui, ó. A gente sabe que pH é igual a menos log de H+. Então, pH igual a 1 vai ser igual a menos log da concentração de H+. Então, mesmo raciocínio da questão anterior, passo o menos para cá e coloco todos os dois lados elevado na base 10, né? E aí, eu vou ter que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 1, que é igual a 0,01 mol por litro. Certo? Então, foi feito o quê? Uma diluição. Então, C1V1 igual a C2V2. Qual é a concentração 1? Acabei de achar. Qual que é o volume 1? É o suco gástrico, 50 ml. Qual é a concentração 2? Estou querendo saber. E qual que é o volume 2? Vai ser o volume total, o que tinha antes mais a quantidade de água que foi diluído. Então, 500 ml. Então, 0,1 mol por litro vezes 50 é igual a C2 vezes 500 ml. A concentração 2, né? Passo 500, que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, nós podemos aqui encontrar que é 0,01 mol por litro. Então, essa é a concentração de H+ após a diluição. Agora, a gente pode calcular o pH desse meio aqui diluído. pH é menos log da concentração de H+. pH vai ser menos log de 0,01. 0,01 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, né? Então, ó, andou com a vírgula 1, 2, certo? Então, pH é igual a 2. Chegamos à resposta letra A.
Bem tranquilo, né, pessoal? Então, eu esqueci de escrever aqui a unidade da concentração. Não esquece não, tá bom? Aqui, ó, é mol por litro. Concentração molar. Certo? Atividade 4. A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso, né, pessoal? Entretanto, os processos de tratamento de água para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potável. Então, essa informação aqui é muito importante, ó. Nem sempre as tornam potáveis, o que leva à restrição em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se. Então, gente, primeiro, o que é água de reuso? Então, tá aqui, eu trouxe para vocês a definição. Água de reuso pode ser definida como água residuária que está dentro de padrões estabelecidos para sua reutilização. Normalmente, a água residuária é proveniente do banho, cozinha, processo de fabricação industrial e águas de infiltração, sendo geralmente tratada em estações de tratamento de esgoto, ok? E aí, gente, para essa água de reuso aqui do enunciado, afirmou, né, que nem sempre as tornam potáveis. Recomenda-se, então, que essa água de reuso ela possa ser usada no uso doméstico para preparo de alimentos? A gente sabe que para preparar alimento a gente precisa consumir a água potável. No enunciado aqui, ó, não afirmou que essa água é potável. Então, a gente não pode fazer uso doméstico nesse sentido aqui, para preparar alimentos. Usa em laboratórios para produções de fármacos. De forma alguma, gente. A água utilizada para a produção de fármacos, ela é uma água extremamente pura, né? Jamais pode ser uma água de reuso, tá bom? O abastecimento de reservatórios e mananciais. Pessoal, a gente não sabe se essa água é potável e se ela tiver algum contaminante, né? O uso individual para banho e higiene pessoal. Não, pessoal. A gente não sabe se tem algum contaminante nessa água. O uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas. Sim, né? Então, a resposta da atividade 4, uma questão Enem, ok? Então, lembrando, toda questão Enem, você tem que entender e ler com bastante atenção os enunciados. Era uma questão muito simples. Mas se você não se atenta aqui, ó, nem sempre as tornam potáveis, você pode aqui marcar uma alternativa errada, ok? Então, atividade 4, letra E. Atividade 5, última, para a gente fechar aqui a semana 4 do PET 6. O suco extraído do repolho pode ser utilizado como indicador de caráter ácido, pH entre 0 a 7 ou básico, pH entre 7 e 14, de diferentes soluções. A gente viu, né, na aula teórica, eu tenho certeza que vocês assistiram, que nós temos indicadores. Lá na aula eu falei de indicadores, fenolftaleína, alaranjado de metila, né, o papel de tornassol, o indicador universal. O repolho roxo, ele também é um indicador, pessoal. Ele também pode ser considerado um indicador universal porque ele apresenta diferentes cores na escala de pH de 0 a 14, tá bom? Ele é um indicador natural. Os demais que eu apresentei na aula são indicadores artificiais, ok? Sintéticos, na verdade. Então, misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Em aula presencial, eu gosto muito de fazer com meus alunos esse experimento. Como seria aqui esse suco de repolho? É só você pegar as folhas de repolho roxo, bater no liquidificador e coar. Então, aquele caldo ali, né, a água com aquele repolho batido, você colocar ele em contato com as substâncias, vai mudar de cor e a partir dessa mudança de cor você consegue definir aqui a faixa de pH no qual aquela substância apresenta. Façam isso em casa, é legal. Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados. Então, daqui a tabela que
produziu, ó. O material foi o amoníaco, em contato com o extrato de repolho roxo ficou verde, leite de magnésio ficou azul, o vinagre ficou vermelho, o leite de vaca rosa. De acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm, respectivamente, caráter. Então, gente, nós sabemos que pH menor que 7 é pH ácido, pH superior a 7, pH básico. Então, essa questão é muito simples, é só você olhar que a cor característica de cada mistura entre o material e o extrato de repolho roxo e identificar o pH. Então, verde, gente, tá aqui, ó, 12, né? Entre 11 e 13. E aí, é um valor acima de 7. Então, pH básico. Leite de magnésio ficou azul, azul entre 9 e 11, também acima de 7, pH básico. Vinagre ficou vermelho, então vermelho, ó, é de 0 a 3,5, ácido. E o leite de vaca ficou rosa, que é um pH aqui, ó, entre 4,5 e 6,5, também ácido. Então, nossa alternativa, letra E, básico, básico, ácido, ácido. Muito tranquilo, né? Também, ó, questão Enem, né, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa semana 4 do PET 6. Eu aguardo vocês no PET 7, firmes e fortes. Se surgiu alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Não esqueça de assistir a aula teórica, tá? Senão você não vai conseguir entender muita coisa aqui não. Certinho, pessoal? Eu agradeço muito aqui a presença de vocês e tchau, tchau!